Bom dia, queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos trazer mais uma reflexão. O tema desta mensagem, esta pequena reflexão é: não estou entendendo. Acredito que já passamos por situações que muitas vezes questionamos o porquê dela. E questionamos até mesmo o próprio Pai do céu, nosso Deus. Questionamos Deus. E Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Pensamentos. Criador. Questionar o Criador é possível? Outra palavra que me veio à mente: crer. E se eu recuar? É para você refletir nestas palavras. Quando eu falo em crer, e aquele que recua? Quando você vai à luz da palavra, lá em Hebreus 10, 38, a palavra de Deus fala que a minha alma não tem prazer naquele que recua. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que você que está me ouvindo, pessoas que estarão me ouvindo, elas podem estar hoje pensando tantas coisas, colocando em dúvida tantas coisas, questionando momentos, situações. Mas a solução está em Deus. Não podemos questionar o Criador. Precisamos entendê-lo. Nem isso é possível. Já te mostrei dentro da palavra. Sabe qual é a proposta então? É interceder por aqueles que hoje não conseguem. Muitos estão fracos, cansados. Muitos precisam realmente voltar a Deus. E esta é a proposta: orar, falar com Deus. Em 2 Reis, capítulo 20, eu vou abrir aqui, segunda carta de Reis, segundo livro de Reis, não carta, perdão, segundo livro de Reis, 20, versículo 2 e 3, nós vemos a oração do rei Ezequias. Então, muitas vezes, a dificuldade que estamos passando, os problemas que estamos passando, o momento que questionamos, pensamentos que vêm à minha mente, Criador, se eu realmente creio, tudo isso. Certa vez aconteceu a mesma coisa. O rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, ele fica doente, quase morre, porém o profeta Isaías, ele chega até ao rei Ezequias e fala assim: rei, o Senhor pediu para que você arrume a sua casa, pois você vai morrer. Ezequias recebe a notícia, mas a oração dele inverteu a sentença. Olha o que diz lá, versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração de Ezequias foi uma oração verdadeira. Então, quando nós nos achegarmos a Deus através do poder da oração, que possamos ser verdadeiros, falar a verdade diante de Deus. Olha o que ele diz: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus reverte a sentença. Mas foi uma oração verdadeira. E eu vou te dizer que até Jesus, no tempo que ele estava como homem aqui na terra, lá em João,
capítulo 17, versículo 9. Olha o que ele diz através da sua oração, da oração de Jesus. João 17, versículo 9. Eu rogo por eles. Jesus naquela época já estava rogando por nós, por mim, por você. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Oh, aleluia! Somos do Senhor Jesus. Conclusão que eu tenho: nunca vamos entender os pensamentos de Deus e a sua criação. É muito difícil. A criação não tem como questionar o Criador. Seria como o vaso de barro perguntar ao seu Criador, o oleiro, por que ele me fez assim. Mas hoje, a nossa relação, por causa de Jesus Cristo, temos através da fé como chegar a Deus, o nosso Criador, e pela oração, falar com o nosso Deus, Criador e Pai. Isso mesmo, Pai. E levar a memória do nosso Pai, que podemos crer que o Senhor muda histórias e só Ele pode mudar. Por isso, eu vou crer, continuar crendo em suas promessas e que o meu Deus, Criador e Pai, é especialista em milagres. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei o momento que você está passando. Mas é por intermédio de Jesus Cristo, nós somos chamados de filhos. Por isso, vou pedir ao meu Pai, que Ele possa mudar a sentença de morte, de derrota, de desânimo, e que Ele traga vida. Vida em abundância. E que seja tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Termino lendo Isaías 64, versículo 8. Olha que coisa linda. Isaías 64, versículo 8. Vamos lá. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Aleluia. E o último versículo. Eu quero que você entenda. Se realmente essa mensagem, essa pequena reflexão falou com você e você tem questionado hoje muitas coisas, devolva a tua vida e a direção da tua vida nas mãos de Deus. Porque no Salmo 139, versículo 16 diz assim: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. O Senhor está no controle da nossa vida. Eu preciso que você entenda que se Ele estiver no controle, tudo vai dar certo. Devolve a caneta nas mãos do Senhor. Se Ele disse que escreveu a história da minha vida, da tua vida, devolve a caneta. Deixa Ele continuar escrevendo e que possamos entender que os pensamentos de Deus sempre serão maiores que os nossos. Pai,
Obrigado, Senhor, por este momento, esta pequena palavra. Mas eu creio que vidas receberam e entenderam. Então toda a confusão, toda a mente muitas vezes cansada, confusa, todo problema, circunstância, toda a derrota, toda a falta de vontade de viver, de vencer, nós repreendemos agora as mentiras do inimigo, quando são lançadas na nossa mente. Por isso, em nome do Senhor Jesus, restaura, e que possamos entender que nós, quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, tudo dará certo. Pai, recebe a nossa adoração e que a gente possa, como filhos, chegar junto ao Pai e falar: Pai, ensina-nos, dá direção e nos abençoe. É o que nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Recebe esta palavra. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.